Gente, lembra que eu comentei no último vídeo que o catolicismo influenciou muito a Europa e com essa influência que ela, através dos seus tentáculos, né, governamentais, ditou como era a economia, a educação, como eram os portes sociais, o vestuário, a alimentação, todos esses trâmites morais e éticos, fez com que o homem medievo se comportasse de uma forma. Isso foi bom ou ruim? A história vai dissecar e dizer se é bom ou ruim. O que acontece é que alguns homens começaram a impingir no pensamento social a libertação, sobretudo a libertação da cristandade, a separação do Estado e da religião. Com isso também se pregou a diferença e a separação das ideologias e começou-se a buscar mais um humanismo. Antes estava numa teocracia, ou seja, Deus no centro de tudo, inclusive governamental. Agora se busca o humanismo, o homem no centro de tudo. E é por isso que se usa esse termo, iluminismo, porque é como se viesse trazer iluminação ao homem. Através do quê? Tirou-se a religião do altar e tentou-se colocar alguma coisa, tem que se colocar alguma coisa. E colocaram a ciência, colocaram a educação. Rousseau vai vir como um grande arauto da educação. Nós vamos ter vários outros filósofos que vão levantar a bandeira da liberdade, a bandeira do anticlericalismo, a bandeira da anti-hierarquia, a bandeira das liberdades individuais, do culto ao corpo, fazendo até uma alusão como era a filosofia grega que fazia isso. E da onde nós bebemos muito da questão democrática. Com a Europa efervescendo desta forma, nesse período também acontece a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ela só acontece por causa do Iluminismo. O Iluminismo também contribui muito e a Reforma Protestante também contribui muito para o Iluminismo. E isso também faz com que a Europa comece a se transformar. Os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, né, quando ela é desbravada e tudo mais, ela vem já com esse conceito pronto. E os Estados Unidos é uma sociedade que começa com idealistas, fugindo, na verdade, já de um papado, né, da Inglaterra, daquela questão da união do Estado com a Igreja. Tanto é que a primeira lei que nos Estados Unidos de sua fundação é que todo homem é livre, livre para escolher sua religião, política, etc. Já fazendo uma alusão do que eles não queriam no passado. Também a outra coisa que acontece é que os Estados Unidos, eles vêm para desbravar esta nova terra, e isso faz deles um povo desbravador, vanguarda, que luta para crescer, vencer. O protestantismo ensina que o homem pode servir a Deus não apenas se afastando da sociedade, não apenas indo para um lugar rezar ou orar, não apenas dessa forma, mas ele pode servir a Deus e desenvolver sua espiritualidade sendo um bom pai, um bom trabalhador, uma pessoa que pode fazer o bem para o próximo. E uma das formas de fazer o bem para o próximo é ajudar financeiramente. Então o protestantismo conseguiu balizar o capitalismo no Ocidente. O capitalismo não existiria se o protestantismo não fosse a sua base. Porque se o catolicismo continuasse, né, sendo a estrutura máter, né, de toda a Europa e dos Estados Unidos, o catolicismo teria enormes dificuldades em estabelecer, porque o catolicismo tem uma outra visão econômica. O que acontece nesse período é que, com os Estados Unidos tomando frente, até mesmo da Europa e do mundo, ele consegue impingir mais a sua ideologia cultural. Com isto, lá da Índia, com o iluminismo, que começa a buscar conhecimentos exóticos, conhecimentos diferentes, vai buscar lá no Oriente, no Médio Oriente, na Ásia, então as novas filosofias, até como protesto com a filosofia antiga, aristotélica, atômica, né? Que o catolicismo conseguiu perdurar por 1000 anos na Europa. Para fazer então uma oposição a isso, buscou-se filosofias diferentes. Aí é que entra os mestres hindus. Eles vêm para o Ocidente, eu até comentei num vídeo anterior, lá na época de final de 1700, começo de 1800, começam a colocar o seu ponto de vista do hinduísmo, das variações que é
o hinduísmo e começam também a falar da religião hindu e começam também a falar de termos tão fáceis para eles, que é o yoga. E o yoga chega no Ocidente, então, principalmente nos Estados Unidos, que vai ser a porta-voz para o mundo, com esta visão.